Acusaram-no muito de ser sartriano, não era, ele defendia-se, e com razão, ele estava mais ligado a Camus, mais ao humanismo de Camus do que a Sartre, e sobretudo ele interessou-se muito por Malraux, publicou um livro sobre Malraux. Eu costumo dizer que quem me ensinou a escrever foi o Eça de Queiroz e quem me ensinou a refletir foi o Malraux. Acho que o que ele traz de mais importante é uma aliança entre uma escrita solene e depurada e muitíssimo bem estruturada, com um tema que é perfeitamente novo para a época, que é a questão da consciência humana, a questão dos limites do conhecimento, a questão da ausência da divindade no homem, a questão das grandes finalidades do homem. Bem, recordar a infância não me é muito agradável, mas evocá-la sim. Estava uma tarde calma. Toda a massa da montanha, erguida em frente da nossa casa, se dourava ao sol do outono. Um longo abraço, quente de ternura, sufoca-nos a todos na procura de um refúgio, de uma alegria perdida. Quando? Onde? Tal como Alberto Soares, Virgílio Ferreira nasceu junto à Serra da Estrela, na aldeia de Melo. Mas se a sua personagem cresceu rodeada de figuras familiares, o pai, a mãe, os irmãos Tomás e Evaristo e a tia Dulce, o autor foi praticamente órfão. Meu pai partiu. Ia à frente, só, a desbastar o terror, para depois minha mãe se instalar. Os pais emigraram para os Estados Unidos quando tinha apenas 4 anos e Virgílio acabou por crescer entre os cuidados de umas tias maternas e a austeridade do seminário do Fundão. A graça infinita do Senhor, no entanto, não seduziu o jovem e, aos 16 anos, deixava para sempre o caminho religioso, mas acumulava personagens e situações para uma futura carreira literária e cinematográfica. Alguns anos envolvidos, Virgílio Ferreira e o alter ego Alberto Soares iam para Coimbra formar-se em Filologia Clássica. Virgílio Ferreira, de facto, serve-se do Alberto Soares para fazer um romance marcadamente, em boa parte, marcadamente autobiográfico. Autobiográfico no aspecto em que o centro da aparição, que é o momento aparicional, a experiência radiosa aparicional, é verdadeiramente algo de pessoal. É isso. Tenho a impressão que a primeira vez que eu li, achei que era o Virgílio a querer viver aquelas coisas. Mas quando Alberto Soares chega a Évora para lecionar no seu primeiro ano de serviço, já o professor Virgílio Ferreira tinha deixado a cidade. Eu creio que ele era um professor exigente, era um homem austero, de poucas falas, e tinha uma figura imponente. Na altura todos nós éramos mais baixinhos, não é? Tínhamos 13, 14, 15, 16 anos. De modo que é essa a ideia que eu retive, e mesmo em conversa com outros colegas, de um professor exigente, de uma pessoa muito concentrada, de poucas falas e com um estatuto de referência. Era preciso prepararmos-nos para, digamos, embater-nos com o Virgílio, digamos, não podíamos ir despreparados para falar com o Virgílio. O Virgílio estava sempre a pôr-nos à prova, sobretudo os mais jovens. Mas as aulas eram muito curiosas porque o grego propriamente ocupava para aí 20 minutos e o resto era a falar dos clássicos, da tragédia, de romances que ele estava a ler, do Malraux, do Camus, portanto, do Beckett. Portanto, era ouvir falar ao mesmo tempo da Grécia Antiga, não é? E da extrema modernidade naquela época, porque através dele íamos ao mesmo tempo tomando conhecimento, enfim, dos grandes problemas da literatura, da cultura daquele período. Quanto a Alberto Soares, ganharia a atenção de um aluno em particular. Bexiguinha viria a ser importante na história. Por enquanto, era apenas um aluno misterioso. Eu recordo que na Rua da Mouraria, onde eu, aliás, vivi durante 15 a 20 anos, lembro-me de ver Virgílio Ferreira e outros companheiros
dirigirem-se para uma casa dessa mesma rua, e eu acho que eles constituíam uma espécie de tertúlia de intelectuais. Lembro-me que, eventualmente, o Dr. Serpa Branco, o professor Alberto Miranda, o pintor António Charrua, pertenceriam a esse grupo de intelectuais que se reuniam na Rua da Mouraria, que creio que está descrita na aparição. Também fiz uma experiência, Sr. Doutor. Que experiência? Mastigar as palavras. É assim, a gente diz, por exemplo, pedra, madeira, estrelas, ou qualquer coisa assim. E repete, pedra, 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 muitas vezes. E depois, pedra já não quer dizer nada. Sabes então já a fragilidade das palavras? E saberás o que há em ti, o que te vive e as palavras ignoram? Percebi tudo. Vou pensar muito nisso. Fazer assim. Pôr-me no centro de mim e ver-me. Sentir-me bem de dentro para fora. E descobrir a pessoa que está em mim. Bexiguinha tentava decifrar os mistérios existencialistas. O enigma do eu por detrás das palavras, a angústia do indivíduo na luta contra a morte. Mas faria ele bom uso destas descobertas? As estranhas ideias trazidas por Alberto Soares não ficariam fechadas no liceu. Começavam a andar à solta pelas ruas de Évora, motivando a tensão e polémica entre o círculo de amigos do Dr. Moura, antigo colega do pai de Alberto, médico crente e tradicionalista. Chico, um engenheiro com pretensões a intelectual iluminado. A Madame, esposa do Dr. Moura e exemplo acabado da vacuidade da classe alta da cidade. Cada vez que aparecia mais alguém, eu estava só entretida por etiqueta, como num puzzle. Um puzzle simples. E ele vai fazer uma espécie de radiografia, não é? Dessa micro-sociedade, não é? Que é que ele conhece, que é a sociedade, não tanto dos grandes proprietários, mas dos médios proprietários, de gente que é rica, não é? De gente que tem um certo tipo de cultura, não é? Bom, e que são os pais, não é? Dos principais atores, das principais heroínas, em todo o caso, desse romance. Alberto ia agora ser apresentado às filhas do Dr. Moura. 3 mulheres em 3 diferentes estádios da vida que funcionariam como anjos e demónios da sua anunciação. Conheci a mulher do Sequeira, Ana. Tinha cabelos longos e lisos, face magra de energia e de ânsia, olhar vivo de estoque. E conheci-te, Cristina. Estavas com os teus 7 anos, a tua saia azul de folhos, o teu arzinho de menina grave. Elas representam coisas diferentes. A Ana representa ela acaba por descobrir, na sequência da questionação a que o Alberto Soares a tinha levado, acaba por descobrir Deus, que era uma possibilidade, porque essa fase final, como o próprio Gil Ferreira diz, um dos nomes possíveis é Deus, mas não é o nome que ele lhe quer dar. E ele, digamos assim, através das suas personagens, podemos eleger, por exemplo, a personagem da Cristina, essa menina de 7 anos que cândida e maravilhosamente tocava piano na sala, não é verdade? E que provocou a irrupção em Virgílio Ferreira da visão dela, do que ela tocava, isto é, ela tocava não propriamente aquilo que ela estava a tocar, mas era o eco de uma música perene, de uma música ancestral, de uma música primordial, a música da alma, não é assim?